últimos vestígios da revolução que tinha no passado ligado ao radicalismo político e radicalismo estético. Pegando esse gancho da própria Claire Fischer, eu acho que a gente pode dizer que a partir do fim das utopias socialistas, os artistas, principalmente os artistas do Ocidente, eles passaram a se preocupar com questões que antes não eram exatamente as suas questões, porque antes eles corriam o risco de ser instrumentalizados pelas ideologias, né? Como aconteceu nos anos 50 nos Estados Unidos, com o expressionismo abstrato, e na própria União Soviética, com o realismo socialista. O fato é que nesse mundo pós-bipolaridade, né, Estados Unidos, União Soviética, o fato é que a gente pode pensar que os artistas hoje eles podem se debruçar sobre questões que antes estavam alijadas de suas práticas. Mas o que é importante é a gente pensar, como eu disse, dentro de uma perspectiva do artista, o que está de fato movendo o artista a essa prática. A gente sabe que uma prática em colaboração com as comunidades, como já foi dito pela professora Lívia, é sempre um processo de muita negociação. Isso, para o artista, inclusive para a geração dos mais novos, para a minha geração de artistas, nós fomos criados dentro de uma perspectiva que falava de liberdade, de liberdade de fazer o que você quisesse fazer, o que você quiser fazer. Nós estamos agora entrando num universo em que tudo tem que ser negociado. Então a questão é o que o artista ganha com isso, né? Por que o artista embarca numa situação como essa, onde ele abre mão, eventualmente, da liberdade que ele tinha, onde ele abre mão, eventualmente, do reconhecimento que ele tinha como autor. Então, o que o artista, o que move esse artista? Eu andei pensando, justamente, quando a Claire Fischer fala sobre essa questão do fim do comunismo, da própria queda do Muro de Berlim, como sendo um momento importante para a gente datar essa maior visibilidade ou maior espalhamento dessas práticas, eu fiquei pensando justamente na morte do Jackson Pollock. Isso aconteceu em 11 de agosto de 1956. Eu lembro de 11 de agosto porque é o aniversário da minha ex-esposa, ex-namorada também, né? Eu namorei antes de casar, mas ela é a mãe da minha filha, e por isso ter dado uma filha maravilhosa já justificaria a nossa vinda a esse mundo. Mas o fato é que o Pollock morreu em 1956. E ele morreu, acho que vocês sabem, num acidente de automóvel, mas que tinha todas as colorações de suicídio. Não sei se isso... Pollock tem um documentário em que a namorada dele, na época, que estava com ele no carro, dizia que ele gritava e acelerava. Gritando e acelerando uma das estradas lá de Long Island, até que ele chegou a uma curva e não fez a curva, porque não tinha como fazer a curva na velocidade que ele vinha. Antes do Pollock, o Gorky também havia se suicidado, um outro artista importante da geração dos expressionistas abstratos, em 1948. E o Roth se suicidou também em 1970. Então, esses artistas, essas mortes trágicas dentro do âmbito do expressionismo abstrato, um movimento que tinha como perspectiva essa própria ideia de isolamento do artista, que acreditava nesse mito do artista
né, esse mito da genialidade do artista, que acreditava que isso fosse bastante para que esse artista, enfim, justificasse a sua existência. Isso parece ter chegado ao fim, talvez com a morte mais espetacular dessas três que eu mencionei, que foi a Collor, de 1956. É claro que o expressionismo abstrato sobreviveu à morte de Collor, eventualmente ganhou mais força com a própria morte de Collor. Nesse mesmo documentário, a ex-esposa do Collor, a Lee Grasner, vai dizer que a partir da morte do Collor, os artistas começaram a vender, ter suas obras circulando no mercado. Mas o fato é que, para mim, pelo menos, a morte do Collor é simbólica de uma morte, é simbólica do fim desse processo de isolamento do artista. É como se, simbolicamente, a gente dissesse, já em 1956, não dá para continuar vivendo esse isolamento, essa solidão social do artista. E é isso que eu estou tentando conversar com vocês, quando eu pergunto o que move o artista, o que o artista ganha. Eu acho que ele ganha o fim dessa solidão. Essa é a minha perspectiva. A gente sabe, por exemplo, que esse fim quando o expressionismo abstrato ainda avança em direção à década de 60, os defensores do expressionismo abstrato, ele não é diferente, por exemplo, no Brasil, nossas fragilidades críticas. Nós temos, por exemplo, todo o movimento construtivo no Brasil se alongando, né? A gente sabe, por exemplo, que o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, quando ele sofreu um incêndio em 1978, a exposição que estava em cartaz chamava Geometria Sensível, uma curadoria do Roberto Mutual, que tentava, já na segunda metade do século da década de 70, falar da permanência da geometria na arte brasileira. É inegável que a arte concreta e a arte neoconcreta tiveram uma força extraordinária, e tem uma força extraordinária dentro da historiografia brasileira. Mas o que não está sendo discutido é o que se ganha com esse alongamento, essa permanência de uma ideia de que existe no Brasil uma tendência construtiva. O que se ganha com isso? Quem é que ganha com isso? Enfim, voltando aqui ao que eu estava falando, o expressionismo abstrato, ele se alongou, né, para além da morte do Collor, e a gente sabe que a década de 60 foi uma década que viu justamente no campo das artes, em outros campos, justamente o fim das grandes narrativas. Essa ideia de que uma arte e essa ideia das grandes narrativas está vinculada a uma ideia de universalidade, né? A ideia de que o que é produzido em alguma parte do planeta, em geral aquelas nações que são centrais, isso se espalha pelo mundo. Se espalha pelo mundo, desconhecendo as diferenças de contexto. Então, os artistas gestuais, eles são gestuais, assim como os artistas que se empenharam pela pintura neo-expressionista, eles pareciam desconhecer isso, uma tentativa de recuperação dessas narrativas nos anos 80, algo impulsionado, uma bolha que foi gerada pelo próprio mercado de arte, né? Então havia essa perspectiva de que a trans-vanguarda da Itália, o neo-expressionismo em outras partes, iriam reverberar no Brasil uma geração inteira. É claro que isso depois não se sustentou e etc. Então, tentando ainda